Olá, nós estamos nos aproximando da Quaresma, então próxima semana já é quarta-feira de cinzas, onde nós vamos começar esse grande retiro espiritual. Eu chamo a Quaresma do Retiro Mundial da Igreja Católica em preparação para a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos aqui no canal me perguntaram como viver bem a Quaresma, quais as penitências que eu devo fazer para viver bem a Quaresma. Se você já gostou desse assunto, não se esqueça de deixar o seu like, você já pode colocar agora o seu like. E se você se interessa por esses temas, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhuma dica, nenhuma catequese que nós sempre damos aqui. Para começar a nossa explicação, é importante a gente saber que a penitência da Quaresma, esses 40 dias que nós passamos em penitência, ela serve para educar a nossa vontade. Como assim, Padre? Educar a nossa vontade porque a nossa tendência, a sua tendência, a minha tendência, a tendência humana é o relaxamento. Nós procuramos naturalmente nos acomodarmos. Procuramos aquilo que é mais fácil, aquilo que custa menos. Então, isso em diversas áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, mas especialmente na vida espiritual, ela é um perigo. Esta tendência ao relaxamento é um perigo muito grande. E a nossa vontade, ela pode se tornar enfraquecida e ela vai se tornando enfraquecida se nós não exercitarmos. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com os músculos do corpo. Se você é sedentário, você acaba perdendo a sua força física, perdendo a sua capacidade de resistência, conseguir aguentar uma corrida, de levantar peso e até de estar bem. Então, assim como no corpo nós temos a tendência a relaxar, temos preguiça de fazer exercício, queremos comer aquilo que não nos faz tanto bem, doces, gorduras, etc., né? Então, essa tendência ao relaxamento acontece também na vida espiritual. Ou seja, nós temos a tendência a abandonar os nossos bons propósitos. Então, a penitência quaresmal, a penitência de modo geral, mas especialmente na Quaresma, é um remédio punitivo, ou curativo, melhor dizendo, e preventivo. Por que curativo? Porque você já pode estar doente pelo pecado. Porque o pecado é uma doença espiritual, uma doença que leva à morte, né? Então, a penitência, ela vai restaurar em nós a vida da graça, especialmente das penas que são devidas pelos nossos pecados. Então, a mortificação, a penitência, unida ao sacrifício de Cristo, unida ao amor de Jesus por nós, ao sacrifício de Jesus por nós, vai nos alcançar mérito. A penitência também é um remédio preventivo, porque, como eu falei anteriormente, ela fortalece a nossa vontade. Então, a nossa vontade fortalecida, a gente cria músculos espirituais, digamos assim, né? Então, assim como eu faço a penitência da ginástica, do exercício, da caminhada, e aquilo renova a minha vida física, então a penitência renova a minha vida espiritual. Fortalece a minha vontade, né, os meus músculos espirituais assim, as virtudes para uma vida santa. Diante de tudo o que eu já falei, é muito importante que a gente procure uma penitência adequada às nossas fraquezas. Então agora você vai estar preparado para escolher a melhor penitência, a que mais pode agradar a Deus nesta Quaresma. Se a penitência é um remédio para o pecado, então tome o remédio certo. Assim como você está com uma deficiência física, né, com uma doença física ou com uma fraqueza no seu corpo, então você vai tomar o remédio adequado para aquela doença, você vai fazer o exercício adequado para aquela fraqueza. Então, se você tem uma doença espiritual, ou seja, um vício, um pecado recorrente, uma fraqueza, você vai fazer uma penitência adequada para curar aquela
fraqueza, aquele problema espiritual, aquele vício que você tem. Vamos ser bem concretos. O seu pecado é a preguiça. Você não gosta de acordar cedo, você não gosta de estudar, você faz hora para ir trabalhar, por exemplo, né? Estou dando um exemplo. Então, a sua penitência de quaresma, mais adequada ao seu problema, é uma penitência que vai combater o vício, né? Se é uma preguiça de rezar, uma penitência de oração, por exemplo, né? Vou dar um exemplo muito simples. Você passa a fazer a penitência de acordar na hora certa sem remanchar. Ah, padre, mas essa penitência é tão pequena. Para algumas pessoas, não. Para algumas pessoas que não têm exatamente a hora de acordar, né, que estudam à tarde ou que têm a manhã um pouco mais flexível, às vezes acordar às 6 da manhã, 6h30 da manhã é muito difícil, né? Até mais tarde um pouquinho é muito difícil. Ou levantar logo que o despertador toca é muito difícil. Então um exemplo de penitência é: vou levantar na mesma hora, todos os dias, assim que o despertador tocar. Inclusive nos finais de semana, inclusive nos feriados, inclusive quando não tiver nada para fazer pela manhã. Um outro problema seu, né? Um outro problema pode ser, por exemplo, o vício da internet, o vício do WhatsApp, o vício do celular. Então, a sua penitência vai ser qual? Saia das redes sociais, saia do WhatsApp, né? Limite tempo, hora, local para você acessar a internet. Então, isso vai lhe ajudar muito. O seu vício, o seu problema pode ser falar mal dos outros, julgar as pessoas. Então, a grande penitência seria o silêncio. E assim por diante. Você pode me perguntar: padre, mas aquelas penitências de refrigerante, chocolate, doces, etc. Bom, elas servem para o pecado da gula, mas de modo geral, quando a gente faz uma penitência de alimentação, ela serve para fortalecer a nossa vontade de modo amplo, né? De modo geral. Por quê? Porque a alimentação é algo muito básico. E quando você faz uma penitência de alimentação, você força a sua vontade, você exercita com muita força a sua vontade. Então, se você renuncia ao café, se você renuncia ao chocolate, enfim, alguma coisa que para você vai custar, especialmente se for uma coisa que faz mal, né? Por exemplo, refrigerante faz mal. Pense aí em passar 40 dias sem tomar refrigerante. Não seria uma boa ideia. Algumas outras penitências você pode usar a sua criatividade. Por exemplo, para celebrar bem a alegria da Páscoa, viver esses 40 dias, viver a quaresma de forma mais sóbria. Por exemplo, não vou ao cinema, eu que gosto de ir ao cinema, né? Eu não tenho essa oportunidade, né? Mas quem tem a oportunidade gosta muito de ir ao cinema, gosta de muito ir à pizzaria, todo domingo vai, né? Toda sexta, sei lá. Então, faz uma penitência de talvez evitar algumas diversões, não vou à praia, bom, enfim. Algumas coisas que possam significar que você está vivendo um tempo especial, que é o tempo da quaresma. Então não vou me alongar muito nesse vídeo, eu quero que você coloque aí nos comentários qual a penitência que você sugere, qual a penitência que às vezes você faz. Coloque a sua sugestão, se você concorda, se você tem algumas outras ideias para sugerir aqui para a nossa paróquia virtual, né? Nossa comunidade virtual, que é o nosso canal. Então, como eu falei no início, não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, isso é muito importante. Compartilhe esse vídeo, né? Vamos fazer o nosso canal crescer para que outras pessoas, mais e mais pessoas, possam receber a mensagem, essa catequese, a palavra de Deus, possam ser evangelizadas, possam ser fortificadas na sua fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus te abençoe.